Hoje a gente vai mergulhar numa uma ideia realmente poderosa, inspirada na obra de Napoleon Hill. É a ideia de que existe uma força, sabe, uma força invisível, que conecta absolutamente tudo e que, olha só, responde diretamente aos nossos pensamentos. Vamos descobrir juntinhos como é que isso funciona. Então, para começar, vamos direto ao ponto, né? Com a pergunta que é fundamental. E se, e se existisse uma energia, uma inteligência que permeia todo o universo? E mais, com a qual a gente pudesse se comunicar? Poxa, é uma ideia que fascina pensadores há séculos. E hoje a gente vai tentar desvendar um pouco desse mistério. Bom, então para começar, nesta primeira parte, a gente precisa definir o que é essa força, exatamente. Porque, veja bem, não estamos falando de algo místico ou vago demais, não. Estamos falando de um conceito com uma definição bem específica. Vamos entender a natureza disso. E aqui está a definição central. A força cósmica seria, então, uma inteligência universal. E as palavras mais importantes aqui são inteligência e responde. Isso muda tudo, né? Porque sugere que não é uma energia passiva largada lá, mas sim algo que interage ativamente com aqueles pensamentos mais focados, mais intensos. Olha, essa distinção é crucial. Não é só um ruído de fundo, sabe? Uma energia aleatória no universo. A proposta aqui é que essa força é uma consciência ativa, uma inteligência que de fato processa e reage à informação. Essa virada de chave, essa mudança de perspectiva, é o que faz a gente entender o conceito todo. Ok? Beleza? Se existe essa força, como é que a gente se conecta com ela? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Então, agora, a gente vai explorar exatamente esse mecanismo. Como é que o nosso mundo interno, os nossos pensamentos, se transformam em resultados lá fora, no mundo real? E essa frase, nossa, ela resume a ideia principal de um jeito brilhante. A teoria é a seguinte: pensamentos não são só processos bioquímicos dentro da nossa cabeça. Não, eles seriam emissões de energia, vibrações. E, assim como na física, né, vibrações diferentes causam efeitos diferentes no ambiente. Então, o pulo do gato é esse, a intensidade do pensamento. É isso que transforma uma ideia qualquer que passa pela cabeça num sinal poderoso. Não é qualquer pensamento, sabe? É aquele que a gente segura com foco, com clareza e principalmente com emoção. É esse tipo de pensamento que mandaria uma frequência clara, bem distinta para o universo. Ok, a gente já entendeu o que e o como. Agora vamos para a parte prática. Como é que a gente pode, de forma consciente, sintonizar essa frequência para se conectar com essa força? Tem uma analogia que ajuda a entender isso perfeitamente. É exatamente como sintonizar uma estação de rádio. Pensa só, os nossos desejos, os nossos objetivos são como estações de rádio específicas. Agora, se os pensamentos estão confusos, contraditórios, é como girar aquele botão do rádio bem rápido, sabe? Só vem chiado, estática. Mas um pensamento claro, focado, isso é como achar a frequência exata da estação. O sinal chega limpo, nítido. Então, vamos detalhar um pouco mais esse processo de sintonia. Passo 1. Pensamentos claros. É preciso saber exatamente qual estação de rádio a gente quer ouvir. Definir o que se deseja. Passo 2. Frequência precisa. Aqui é onde a gente amplifica o sinal. Como? Com emoção positiva, com crença. É isso que dá potência. E o passo 3, claro, é o sinal claro. É quando se recebe uma resposta do cosmos, uma resposta tão clara quanto o sinal enviado. Chegamos na nossa parte final e agora a gente vai juntar todas as peças. Existe uma fórmula de 3 partes que transforma toda essa teoria num plano de ação bem concreto. Porque, no fim das contas, não é só sobre ficar pensando passivamente. É um processo ativo. E o plano é este. Primeiro, visualizar. É criar a imagem mental clara, como se fosse a planta baixa do que se quer construir. Segundo, sentir. É pegar essa imagem e carregar ela com a energia da emoção, como se já fosse real. E terceiro, talvez o passo mais crucial de todos, agir. A ação é o que demonstra a crença. É o que abre os caminhos do mundo físico para que o objetivo aconteça. É a combinação desses 3 que, segundo a teoria, cria o alinhamento perfeito.
E essa frase final, ela amarra tudo de um jeito muito poderoso. Pensar aponta a direção, acreditar coloca o combustível e agir constrói a ponte. Quando esses três elementos estão em harmonia, a resposta do universo, dentro dessa filosofia, se torna uma consequência quase que inevitável. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se essa força realmente existe e se ela responde aos nossos pensamentos mais profundos, qual é o tamanho da nossa responsabilidade sobre a qualidade do nosso foco, do nosso pensamento no dia a dia? Fica a pergunta no ar. E se os pensamentos de hoje estiverem, de fato, construindo a realidade de amanhã?